Olá, meu nono período, tudo bem com vocês? Eu aqui vou indo bem, de certa forma vou indo muito bem. Eu gostaria de falar então hoje, conforme eu havia avisado, sobre a questão do homem, a sexualidade do homem. A primeira coisa que nós temos que começar a discutir é o seguinte, a questão do falo, né? O falo é o que representa o pênis ereto, é o que representa o poder, não é? É o que representa a força. Vocês vejam bem que o Lacan, quando fala do falo, né, a característica principal é essa. O falo pode ser representado pela barreira do recalque, né, que representa ali a interdição. Então, o homem, já por natureza, para uma execução plena da sua sexualidade, é necessário que ele tenha ereção. Então, de um lado, ele busca a força, sempre pautado por uma possível fragilidade que chega a ter o nome de impotência, ou seja, o homem perdendo o poder. Então, vocês vão notar que todo um movimento de machismo, de masculinidade, não é? De virilidade, seja o nome que for, sinônimos aí são vários, são sempre ligados ao poder do homem, à capacidade do homem ter várias parceiras, diferentes parceiras, múltiplas relações sexuais, não é? Essa ideia do pegador, do garanhão, isso foi sempre muito forte. Repito, o homem precisa disto para contrapontuar uma possível fragilidade, que é a sua impotência sexual. E a impotência sexual tira do homem essa questão da potência, essa necessidade de exercer um poder, que é a base, a origem também do machismo a partir daí, né? O macho alfa, o dominante, não é? Que é exatamente a base de todo um pensamento machista. O machismo, como já disse a vocês, fisiologicamente, biologicamente já fica determinado, né? Existe uma coisa cruel que se diz sempre: a mulher é mulher não é porque ela tenha ovário, útero, é porque ela não tem testículos. Porque quem faz a diferenciação sexual a partir da 8ª semana é exatamente o androgênio, o hormônio sexual masculino. Veja bem que o desejo sexual da mulher é pautado pelo androgênio. Não é um androgênio testicular, mas as cápsulas das suprarrenais. Então vocês notem bem que há toda uma trajetória, há toda digamos assim, há todo um percurso fisiológico, social, antropológico, que marca muito essa questão do homem, a superioridade do homem. De modo que é importante também, no último encontro nosso, se eu não me engano, eu falei sobre a sexualidade feminina, falei sobre o movimento feminista, não é? É interessante dizer a vocês que o movimento feminista era para trazer uma resistência muito grande do homem, né? Do macho man, né? O homem macho, né? E há uma diferença entre o homem macho. Macho é uma coisa, o homem é outra. Me parece que ser homem é você estar aberto resilientemente a todas as suas limitações. Já o macho não. Ele se crê dono do poder, né? É o homem que detém o falo, né? Então reparem bem que houve um movimento muito interessante. Os movimentos ditos machistas de resistência ao feminismo não passou de caricatos, né? Não passou assim de, vamos dizer a vocês mesmo, de brincadeirinhas, de piadas. Aqui no Brasil havia um homem que até morreu precocemente, chamado Carlos Imperial, que fez um movimento machista. Mas ele é um homem muito bem-humorado, um carioca típico, que fez aquilo ali na base da brincadeira, da gandaia, né? Não foi uma coisa que pegou, né? Botou ele na mídia e tal, mas foi uma brincadeira. Mas é interessante dizer a vocês que no auge do movimento feminista, né? Naquele movimento que se inicia na década de 1970, surge no final dos anos 70, aliás, eu vou dizer a vocês, em meados dos anos 70, praticamente, vamos dizer, no Brasil, vamos dizer de 72 e 73, surge então um movimento que teve seu início nos Estados Unidos, chamado movimento andrógeno. Não é andrógeno, não, é andrógeno. Andro, homem, ginos, mulher. Quer dizer, um homem que assume, uma pessoa que assume características de um gênero ou de outro.
Isso foi muito, foi uma forma de você entender, então, que se para havia um movimento feminista tão forte, né? A mulher agora lutando pelos seus direitos, né? Em todos os sentidos, não é? Vimos a luta da Angela Davis, a luta da integração sociocultural do negro nos Estados Unidos. Então agora vocês vejam bem que há um movimento em que o homem vai assumir um movimento andrógeno. Surge no Brasil em 1972, mais ou menos, um grupo de cantores, um grupo de música, não seria uma banda, como hoje se fala, e tinha como o cantor, né, o vocalista, o Ney Matogrosso, que eu acho que vocês ainda conhecem, hoje está um senhor. Naquela época ele muito jovem, apareceu maquiado, com uma roupa andrógena, que você não situava bem no feminino, no masculino, com penas, com plumas, etc. E uma voz fina, uma voz de tenorino, né? Uma voz mais compatível com a mulher, quando naquela época, então, bonito, eram aquelas vozes ou muito roucas ou muito graves do homem. Fez um sucesso tremendo. Se vocês conhecem alguma música dele, vocês vão ver que são músicas muito bem boladas, muito bem ritmadas, e até hoje ele é um indivíduo que quando quer fazer um show, ele lota as casas, né? Tem ele é muito marcantemente andrógeno nesse sentido. Hoje ele se apresenta normalmente, não veste mais aquelas roupas, mas você sente que é um dado andrógeno, ou seja, é uma voz que você não situa no plano masculino totalmente e nem feminino, fica na fronteira. Houve também, então, era maquiado, repito a vocês, que era importante. Surge um movimento também andrógeno nos Estados Unidos, um roqueiro, que hoje também é um senhor, mas eu acho que você ouviu falar, chamado Alice Cooper, que também apresentou-se maquiado, com olhos delineados, cílios postiços, brincos, etc, etc. Então, de repente, esse movimento andrógeno vai colocar o homem trabalhando esse lado que ele também tem, que é esse lado da sensibilidade, da estética mais feminina. Isso é muito interessante vocês pensarem e vocês vão ver mais no final eu apresentando o impacto sobre a sexualidade do homem, não é? É interessante que essa androgenia não enfraqueceu o homem, mas fez o homem em geral assumir muito mais um lado que era realmente muito interditado ao homem, o acesso a um determinado tipo de cor, né? Lembro sempre a vocês que entre os animais, o mais adornado, o mais enfeitado, o mais bonito é sempre o macho. O leão tem aquelas jubas maravilhosas. Vocês vão ver os pássaros, os machos, são dotados de cores muito lindas. Por quê? Porque eles têm que ter alguma coisa que atrai aquela fêmea, que seja eleito por aquela fêmea, né? Então os territórios dos felinos depois são conquistados por brigas. Mesmo os nossos gatos compete uma fêmea no seu primeiro cio através de uma briga, e ela fica com aquele que venceu a briga. De modo que vocês vejam bem que entre os animais, repito, então eu divaguei um pouquinho, mas essa beleza, o homem sempre foi muito adornado. Os braceletes, os colares, historicamente sempre fizeram parte dos trajes, enfim, da maneira de se portar, de se apresentar socialmente dos homens. À medida em que houve uma modificação social nos trajes, nos costumes, etc., uma transformação bastante grande, os homens assumiram aquela posição de vestir-se como homens. Eu posso contar um caso a vocês, muito rapidamente. Eu vinha de São Paulo e fui convidado, então, por uma menina que era lá do bairro, aqui já no Rio, para ir a uma festa na casa dela. Eu não tinha muito ambiente, não estava muito conhecido dela, mas tudo bem, me apresentei à festa. Quando chego na festa, era uma noite muito fria, inclusive, eu botei um pullover, mas o pullover era de uma cor que hoje a gente vai chamar assim de, como se chama? Não é alaranjado, é uma cor assim de tijolo, talvez, não avermelhado, não era nem vinho nem vermelho, vamos dizer assim. Eu cheguei na festa, chego lá, estou lá conversando e tal, e de repente vem uma pessoa, né, que é um amigão hoje, até hoje um amigo meu, que era da patrulha dos machões, né, porque na minha geração tinha a patrulha dos machões.
E já disse, olha, só era bom você tirar essa sua blusa lá, seu pullover lá em casa, lá na sua coisa, na sua casa, porque isso aí não é roupa de homem não, cara. Isso não é roupa de homem não. Eu tinha 16 anos, 16 anos, eu fiquei tocado, aquilo querendo me ambientar, né, estar lá na casa da menina, a festa estava até muito boa. E eu voltei para casa correndo, botei lá um casaco de couro, bem de macho, né? Um casaco de couro, eu me lembro que era um casaco de couro preto. Aí voltei, aí fui aprovado. Aí isso sim, isso é traje de homem. Vocês vejam bem a questão, né? Na minha geração como era. No meu colégio, por exemplo, eu uma vez cheguei a ter assim, a ideia de, junto aos meus colegas e amigos que eu tinha lá no meu colégio, já disse a vocês, um colégio extremamente difícil, extremamente quadrado, né? E disse, olha, eu vou participar do Grêmio Literário. O Grêmio Literário é uma beleza, porque você escrevia poesias, tinha dia que você recitava poesias, compunham música. Dali do meu colégio saíram músicos que tiveram papel internacional na música, né? Tinha o Paulinho criou um conjunto muito interessante, não é? E vários outros que tomaram rumos aí na música, na poesia, na literatura. Um colega meu se tornou um excelente escritor, uma menina também se tornou uma tradutora brilhante em literatura, etc. E eu falando isso, e o cara disse, olha, faz o seguinte, você entra no Grêmio, mas aqui você não fica no. Mas por quê? Aquilo lá, rapaz, é lugar de bicha. Não é frequentado por homem, não, cara. Aí eles falam assim, Grêmio Literário, isso é coisa de bicha. Vamos participar do Grêmio Esportivo, lá tem futebol. Agora vocês vejam, né? Na geração que vocês estão até rindo, e eu estou dando exemplos até parece caricatos, mas eu vivi muito isso, né? Havia um patrulhamento do machismo, né? E agora nós estamos voltando novamente aí a meados de 70, 80, quando há esse movimento andrógeno, que já na década de 80 os homens começam a usar brinco. O bracelete já é uma coisa muito antiga, pelo contrário, hoje os homens até usam menos braceletes que usavam antigamente. Na minha geração, era muito moderno, uma corrente de prata com a placa com o nome, e aquilo ali não era interditado pela patrulha machista, inclusive os machões se impunham muito usando aquela placa com o nome em alto relevo, né? Uma coisa interessantíssima, que hoje agora revendo, me lembrando, chego até a rir, né? Mas então, esse movimento eu vou parar um instantinho, tá, gente?